Flamengo notifica clubes da Libra e Globo por pay-per-view. Últimas artes aí na nossa tela. Rodrigo Matos, você vai destrinchar isso pra gente, para traduzir essa informação aí. Notificou para quê, para onde, por quê, para onde é que tá a posição do Flamengo nessa dinâmica aí entre Libra e Globo? Desde o início do ano tem uma disputa da nova gestão BAP, né, que assumiu, com a Libra, tentando melhorar o critério, o contrato de TV, basicamente o critério de audiência e o critério para a divisão de pay-per-view, porque entendia que o Flamengo tinha tido uma perda muito grande. O clube ganhava, ano passado, entre 290 milhões e 300 milhões de reais, com aquele mínimo garantido do pay-per-view, e pelo novo critério de audiência, iria cair ali para algo como 190 milhões e 200 milhões. Pode ser um pouco mais se você tiver uma posição melhor no campeonato, né? Agora a divisão é 40% igual, 30% audiência, 30% por posição. E aí o clube vinha negociando para tentar mudar esse critério. Depois de longas negociações, votou-se em definitivo na semana passada e os outros clubes não concordaram com a proposta do Flamengo de mudança. Então não vai ter mudança, vai ser o critério anterior, esse critério que a renda na estimativa do clube cairia para 190 e 200 milhões. Na visão da Libra e dos clubes da Libra, a diferença ia dar em torno de 23 milhões. Né? O Flamengo poderia ganhar mais, não ia voltar ao que estava antes, mas ia chegar ali a 220, algo nesse sentido. Eles entendem que o Flamengo foi intransigente, que queria mudança agora. Houve reuniões individuais do Flamengo com vários desses clubes que iam ter perdas, e aí eu posso citar aqui Bahia, Red Bull, Atlético Mineiro, Grêmio, enfim, entre outros, e não teve acordo, teve uma votação e eles decidiram manter a proposta que o Flamengo não queria. E o entendimento deles é que o Flamengo foi intransigente, e o entendimento do Flamengo é que eles foram intransigentes ao não tentar melhorar, que poderia sim fazer nesse ano a fórmula atual e depois no ano seguinte. Tem aí inclusive uma linha de comunicação meio cruzada, a diferença ia ser de uns 20 e poucos milhões. Diante deste quadro, de um quadro de disputa e litígio que continua, o clube notificou extrajudicialmente aos outros clubes, a Libra e a Globo, dizendo que não pode ser pago a fatia do pay-per-view. Por que o pay-per-view? Bom, essa questão da TV, o bolo maior, que é a divisão aqui dos quase 1,2 bilhão de reais, esse está definido. A partir do momento que foi votado, o Flamengo não tem o que fazer, vai ter que aceitar essa divisão. E os outros clubes têm o critério que agora está posto, vai valer por esses 5 anos. Agora, o do pay-per-view, o clube entende que tem uma redação ruim do contrato e que não é clara, e que então, enquanto não tiver definido isso, não tem que ser pago. Esse valor é em torno de 100 a 200 milhões, a depender da arrecadação, e o que ele falou para a Globo e para os clubes, ele notificou dizendo: não pode ser pago esse valor enquanto não tiver um critério definido. E aí a visão dos clubes é que tinha um contrato, dentro do contrato tem uns termos lá. Eu já li o contrato, tem uma explicação, só que a explicação é muito confusa. E ela deixa ambiguidades ali de como tem essa divisão para essa questão do pay-per-view. Não estou falando do bolo grande. O bolo grande, sem acordo, é isso mesmo, dessa forma que vai ser dividido, a forma como foi definido pelos clubes em votação na Libra. E aí vai ter essa disputa em relação ao pay-per-view, que é um valor menor. O Flamengo queria que fosse por cadastro, que ele tem em torno de 20%, 22% dos torcedores, mas a divisão, teoricamente, seria por outro meio, mas tem outros critérios, o cadastro entra só uma parte menor ali. Então tem essa disputa pelo pay-per-view, a relação não vai ficar boa de Flamengo e Libra, o clube não vai sair da Libra porque não tem muita utilidade sair, foi a informação que eu tive, mas talvez tenha outras disputas, está estudando outras medidas. Visto que ele entrou com notificações extrajudiciais, acho que a gente não pode descartar que tem um processo aí no meio por conta desse negócio. Não estou dizendo que vai acontecer, mas quando você tem notificação Você extrajudicial, está se às armando, vezes né? o caminho seguinte é a justiça. É certo que, sem ter tido esse acordo, a relação do Flamengo e Libra deteriorou de vez e não vai voltar a ser o que é. O clube não vai sair porque não tem utilidade, mas vai passar esses 4, 5 anos aí. Não sei se vai melhorar, mas acho muito difícil, né? Enfim, não teve acordo, vai ser o valor que esses 190, 200 milhões é o previsto aí que o Flamengo ganha num ano, mas aí o pay-per-view que está nessa discussão das notificações, que pode virar uma disputa na justiça. PVC, minuto final aí. Do contrato, né?
Não, eu acho que sim, eu entendo perfeitamente as posições divergentes. Eu divido quando o BAP diz que a divisão de televisão ganhando só 3,5 vezes a mais do que o último é apropriação indébita, não é apropriação indébita, é uma receita que o Flamengo vai dividir. Mas eu entendo perfeitamente, eu acho o BAP transparente nesse sentido. Ele fala o que ele entende que é verdade. A assinatura do contrato foi anterior ao BAP, foi na gestão Landim, mas o que eu acho curioso é que se passou 2 anos se discutindo todos os cenários para você entender que depois tem a pendenga do pay-per-view que não tem um acordo, que devia estar no contrato. Você passou 2 anos debatendo Tá cada no contrato, pedacinho, por isso PVC, que mas é muito confusa a redação. Eu admiro, eu li o contrato e é confusa a redação mesmo, é do pay-per-view. A outra Então, tem um acordo lá assinado pelo Flamengo no final do ano passado, que tinha uma divisão para a TV aberta. Ele estava tentando mudar e não conseguiu. Mas a redação do pay-per-view é confusa. porque se a gente assina um contrato, a gente tem que saber o que está escrito no contrato, certo? Se eu não entendi o contrato, eu assinei o contrato. Mas isso é um problema da gestão anterior e de todo o processo de construção da Liga Brasileira, da Libra, no caso.